Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cultura Livre. É com imenso prazer que a gente recebe aqui hoje a bailarina, coreógrafa, pesquisadora, artista Elka Vitorino. Ela que é graduada em fisioterapia, educação física pela UFMT, doutora dos estudos da cultura contemporânea também na UFMT e tem uma extensa bagagem aí como bailarina, estudiosa do corpo mesmo. Boa noite, Elka. Olá, tudo bem? Uma alegria estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A gente que é da arte, quem não está na arte não conhece a Elka, o trabalho que você vem desenvolvendo aí ao longo desses anos. É um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho da sua história e a gente deixar registrado aí, porque é algo que influencia os artistas, que inspira muitas mulheres, muitos artistas também. E que bom, né, Elka, ter pessoas como você aí fazendo arte. Então, conta pra gente um pouquinho, Elka, como é que você começa seu interesse. Você que primeira graduação é educação física, né? Exato. Aí depois foi para fisioterapia, você vê que é algo que quer estudar o corpo mesmo, Exatamente. né? Eu comecei a estudar dança por indicação médica, né? Que eu tenho, né? Um joelhinho torto, que o cuiabano fala de cambaio, que é o joelho varo, né? Aquele joelho voltado para fora. Então, comecei por esse motivo. E também por um pedido assim de uma tia madrinha que dizia assim, essa menina é muito tímida, vamos colocar ela para fazer dança, né? Bom, a timidez não acabou, o joelho não consertou e eu me apaixonei pela dança no decorrer, né? Dos estudos, da dança clássica, vivenciando outras modalidades também, o jazz e a paixão que é a minha criação atual, que é a dança contemporânea. Então, o início foi dentro dessa obrigação de cuidar do corpo, e aí o cuidado com o corpo permanece ainda hoje, né, dentro dos estudos, não só dos estudos do processo criativo, mas dos estudos da mecânica do corpo mesmo, como é que esse corpo se comporta na cena, como é que esse corpo ganha um vigor e uma potência para estar dançando, né, ou atuando. Muito bom. E Elka, conta pra gente, quando você fez seus primeiros trabalhos, foi como bailarina, tudo é aqui em Cuiabá mesmo, Sim, né, Elka? Sim, eu atuei como bailarina, fiz minha formação pela escola inglesa. Na época a gente eu trabalhava no tênis clube, que era um clube de esportes em Cuiabá, e lá tinha uma sala de dança muito boa, muito grande. Então lá eu lecionava. E aí eu concluí essa formação pela Escola Inglesa de Dança. Como eu já lecionava sem uma bagagem de conhecimento muito grande, eu fui buscar um conhecimento dentro da educação física, né, para me abrigar, e aí essa construção de conhecimento científico e o conhecimento prático da dança, eu fui construindo os trabalhos. Então, primeiramente, os trabalhos dentro de uma escola, né, que são os tradicionais espetáculos de dança de fechamento da escola, e aí dentro dessa busca de inovações, de coreografias novas, de movimentos novos, eu vim conhecer a dança contemporânea, e aí iniciou os primeiros trabalhos com um grupo de bailarinos já mais com nível mais profissional, né? Ainda abrigados na escola de dança que eu tinha na época, isso foi em 1997, mas já com pensamento de construir uma pesquisa em dança diferente do trabalho tradicional acadêmico da escola, né? Então aí foram surgindo vários trabalhos dentro da escola, e esse primeiro trabalho em 1997, que foi o Passion, que foi um trabalho arrojado, inovador na época em termos de construção artística, que foi dirigido pelo coreógrafo Juan Castiglione, que é um coreógrafo chileno que atuava no Balé Estágio, e em parceria com Baltazar Vieira, que era um bailarino de São Paulo também,
que veio fazer esse processo criativo com 16 bailarinos. Nossa, e como que você começa a se interessar também? Você contou pra gente que você teve falando aqui nos bastidores, que você teve um convite para estudar o corpo do ator também, que é uma outra vertente. Isso foi em que ano que você teve esse encontro com o Flávio, que ele te chamou? Acho que foi, esse ano, tá? Faz tempo. Mas foi mais ou menos, um pouco antes da década de 90. Nossa. Mais ou menos isso, 90, 91, que eu abri a escola em 94 e antes o Flávio ensaiava o Cena 11 dentro de uma estrutura de escola em Cuiabá. Eu já dançava, já lecionava no tênis clube e aí ele me convidou para fazer esse trabalho de corpo para atores, né? Eu não sabia nem o que era um trabalho de corpo direito, nem como que era o processo de atuação, né? Mas nessa experimentação, naquele olhar crítico daquele corpo em cena, eu fui pensando em criar uma estrutura para que aquele corpo pudesse fazer os movimentos com mais naturalidade, com mais presença cênica, né? E aí fui me interessando por esses estudos da mecânica corporal dentro do processo criativo e dentro da cena. E isso veio me acompanhando, né? Ao longo da carreira, ao longo dos estudos da dança. E esse trabalho foi bem intenso em 2018 e 2019, acompanhando, né, alguns grupos de atores lá no ECO, né, no mestrado e no doutorado, assim, pessoal de teatro, e fazendo um trabalho para atores lá na Dinamarca em 2019. Né? Então isso teve uma sedimentação bem grande atualmente. E a sua tese de mestrado também é sobre... A sua tese não, o seu mestrado é sobre isso, né? Também sobre essa dinâmica do corpo. Isso. O mestrado e o doutorado fazem uma construção, uma análise construtiva. A gente não gosta de falar muito análise, né, lá no nosso programa, mas é meio que isso. Observar como é o processo criativo desse espetáculo de dança contemporânea, como é que a gente desenha essa dramaturgia, como é que a gente faz essas escolhas de figurino, de movimentação, de recursos cênicos, né? Toda essa construção, como é que a gente faz isso, né? Então a gente vai percorrendo essa construção do espetáculo e constrói um pano de fundo também atrelado à memória, porque trata-se de uma construção daquilo que a gente viveu, né? Então o que eu vivi no Passion, o que eu vivi depois para a construção do self, do Paramenores, né? Então a gente vai fazendo essa análise dessa memória, né? Esse percurso dessa memória e questionando o porquê dessas escolhas, porque isso vai construindo também um pano de fundo político, social, né, e dialogando com essa sociedade. Sim, e em Self, né, o Self é um dos espetáculos assim que eu acho que marcou muito, porque a iluminação formava uma cruz, né, e o público ficava dentro dessa cruz. E você dançava. Explica pra gente um pouquinho sobre o conceito, por que você traz esse formato diferente também do público. O público fazer parte da cena, né? Ele é a cena junto com você. Então conta pra gente um pouquinho de Self. O Self, ele teve início a pesquisa num projeto do Sesc Arsenal, que chamava Leituras de Movimento. É um projeto que teve várias edições, que angariou muitos trabalhos potentes, né? Muita coisa boa. E ele nasceu disso. Eu estava numa fase entrando no sistema socioeducativo, então super traumatizada em conviver com aqueles adolescentes presos, defendendo, tendo que construir uma defesa de mestrado, né? Pensar num projeto do mestrado. E eu fui assim toda vazia de ideias, de nada para aquele projeto. Só que do vazio, o que o meu corpo foi vivenciando foram as marcas de tudo aquilo que eu vivi enquanto bailarina, né? Então, tudo que o meu corpo passou, eu quis que o público sentisse, né? Um pouco dessas dores, um pouco dessas que a gente chamou de cruzes, né? Que são as marcas doloridas mesmo do sacrifício corporal de uma bailarina clássica. Então, quando a gente treina giro em volta de uma cadeira e não pode derrubar uma cadeira, e sai até para o banheiro com náusea, né, de tanto treinar giro,
quando o coreógrafo coloca isqueiro com fogo debaixo da perna para a gente poder fazer um développé, né, que é aquela elevação das pernas alta, todas as varetinhas nas costas para sustentar um arabesque. Então, toda aquela memória veio no projeto e aí a gente conseguiu desenhar essa dramaturgia, né, nesse formato da cruz. Então, são escolhas cênicas para decodificar aqueles códigos que estavam na minha memória, né? Então a cruz é para trazer isso, para que o público fique no chão, tenha aquela imagem, né, aquela referência e sinta um pouco no corpo o que é essa referência que o meu corpo passou. Que é muito e ver muito de perto, né? Tá em contato muito próximo, né? Exatamente, que é muito do que a arte contemporânea propõe, né? Bem Pina Bausch, né? É a maior referência. De referência. No teatro também. Sim, não é a mulher única, né? Nossa. Não, será que não nasce outra? Nossa, até arrepia de lembrar. Exatamente. Ela é incrível. Então o selfie é isso, são essas marcas, essas cruzes do corpo de uma bailarina cuiabana que vivenciou todo esse repertório de um aprendizado, graças a Deus, ultrapassado, né? Que hoje a gente tem os estudos da mecânica para esse corpo fazer essa construção. Não deixa de ser um desgaste, né? Porque é um treinamento atlético. Mas é todo atleta, isso que eu ia falar, né? Um ginasta, um jogador, todo mundo, né? A gente está na Copa. É isso, né? Esse desgaste mesmo. E talvez disso, de sofrer tanto, assim, que vem esse seu interesse pela mecânica do corpo, como funciona, como eu posso, talvez, ajudar uma pessoa a não ter que passar por essas cruzes. O interesse pelo estudo foi exatamente isso, né? Eu aprendi a técnica clássica por meio dessa construção, né, de uma geração passar para outra e passa dessa forma, né, rígida, e eu nunca concordei com isso, porque eu sempre busquei no meu corpo uma outra estratégia para fazer o movimento. Né? Eu falei, não é possível que eu tenha que construir na paulada, né, na pancada, na queimada. Então, o interesse pelo estudo da biomecânica voltada para o corpo do bailarino veio a partir desse, vamos dizer assim, desse trauma, né? Dessa construção que eu considerava totalmente equivocada. Exatamente. E o corpo do bailarino e do ator, eles estão muito, assim, é muito junto isso, né? Porque o corpo tem que ter esse estado de presença, tem que ter essas dinâmicas para saber também onde você pode ir mais, onde você não consegue, entender o mecanismo do seu corpo, né? Cada corpo é muito individual, né, Elka? Exato. O processo criativo, ele nos dá uma margem imensa para a gente pensar, né? Em que a gente quer colocar na cena. Então, o que eu percebi era que os atores queriam muito, né? Queriam colocar algo muito potente em cena corporalmente falando, mas aquele corpo não tinha a base muscular, articular, de coordenação motora, né? Então, cada pensamento desse de construção de cena, eu ia pescando, né, e imaginando, bom, então isso aqui eu preciso de um quadril mais móvel, eu preciso de uma perna mais potente, eu preciso de entender direção, eu preciso de treinar um giro, né, porque às vezes a pessoa falava assim, nossa, eu só queria pular, pegar uma coisa e ir pro chão, mas não conseguia fazer um salto e ir pro chão. Então, até se machucavam, né? Exato, então a gente tem muitos recursos dentro da dança moderna, principalmente, né, na linha de Martha Graham, de Horton, que permite esse trabalho corporal, né? Então isso foi me chamando a atenção e me levando para essa construção de aula também para esse corpo ator. Muito bom. E Elka, conta pra gente, para menores, é seu último trabalho e assim, que você já apresentou no Espaço Mosaico, eu acho que a gente teve a oportunidade de assistir lá, e é um espetáculo também que traz essa dor, né, do sistema, né, lá dos menores, né, infratores. E conta pra gente, você também tem um trabalho dentro desse sistema prisional, né? Isso. E é como bailarina também lá? Não? Lá eu sou concursada como profissional de educação física, o nosso cargo é analista, né, analista do sistema socioeducativo, que é o antigo cargo técnico, né, então perfil profissional de educação física. Eu fui fazer esse concurso em 2009, que foi aquele concursão que teve no estado, em busca de uma estabilidade, né? Naquela fase assim, gente, não dá mais para viver como autônoma, como artista, com 2 filhas, aquele desespero.
Só que eu fiz sem nem olhar para onde eu ia parar, né? E aí fui descobrir depois. Tudo tem um porquê, né? Que era para trabalhar com esses adolescentes, né, em conflito com a lei. E eu não sabia mais nada da faculdade de Educação Física, nem o que era uma bola de futebol mais. E a única aceitação deles era o futebol, né? Bom, e aí eu propus fazer algo diferente. Então, levar uma música de funk, de rap e hip hop. Mas mentira, porque eu não sei nada de hip hop. Praticamente nada. Mas o básico dava para criar. E aí eu consegui, dentro dessa aula de dança, criar algumas trocas, né, com eles, algumas trocas justas. E aí foi. E aí a gente começou, e aí o trabalho foi com dança, com essa invenção de hip hop, que era uma mistura de pilates, dança moderna, dança contemporânea, e a coisa foi acontecendo. E essa vivência no sistema, essa complexidade, né, esse paradoxo de só se educar preso, me moveu para a construção do Paramenores. Foi quase uma cura, uma terapia, falar por meio da arte, toda essa complexidade que eu estava vivendo, é muito sofrido. E aí, aproveitando tudo isso que estava fervendo no meu corpo, também a minha orientadora de doutorado falou, não, você tem que dizer sobre isso. Né? É a construção de uma tese e a construção de um espetáculo. E aí a gente fala sobre essa complexidade do sistema. Então, assim, não é para falar sobre eles, não é para falar sobre o sistema, lógico, isso é um pano de fundo, mas é para falar o que dessa complexidade o meu corpo carregou e como isso me transformou e me moveu enquanto artista, né, nesse cenário. Muito interessante. E quem fez a trilha sonora com você? Quem estava junto com você em Paramenores? O cenário, figurino e construção sua? Conta pra gente. O Paramenores, ele tem a dramaturgia. A gente fala que é dramaturgia e direção junto, eu e Tereza Helena, porque tem uma hora que a gente não separa mais o que cada uma faz, né? O figurino é de Elídio Correia, a cenografia e iluminação de Robson Oliveira. Né? Então teve essa construção e o registro de imagens do Fred Gustavos. Nossa, né? o Fred é maravilhoso, é um parceiro de toda hora, né? Todos eles. Inclusive essa equipe está na proposta de um trabalho novo aí para o futuro. Isso aí. E Elga, conta pra gente, assim, a gente sabe que a gente viveu anos de pandemia, né? Esse ano também não foi um ano muito fácil, né? E como que foi esse ano para você artisticamente, profissionalmente? Como que você faz um panorama aí desse ano que passou? A gente está no último mês, a gente está em dezembro, e olhar para trás, refletir, eu acho interessante também passar para o público aí como que é sobreviver depois desses anos de pandemia, inclusive artistas, né? Porque o nosso contato é direto com o público. Exatamente. Eu tenho o privilégio de ser concursada no Estado, então, assim, bem ou mal, as obras artísticas deram uma estacionada em 2020, mas a gente conseguiu sobreviver com um salário, né? E ajudar até tivemos muitos movimentos para ajudar os outros artistas, né? Então 2020 foi bem cruel. A gente fez alguns trabalhos online naquele formato, né? O Levante em cena. E outras apresentações, mas assim, financeiramente um cachê muito irrisório, né? Em 2021 não foi tão cruel assim. Quando a pandemia deu uma trégua e liberou o visto Portugal, eu consegui uma residência artística com um projeto do Lavrar o Mar e Lavrar a Mira, que é da Madalena Vitorino. Ela faz um projeto muito interessante, que é a arte com a população, que é a arte participativa. E aí, então foi muito rico, eu passei 60 dias como assistente de coreografia, bailarina, né? Lá a gente faz assistente de tudo que a gente diz, né? Assistente de produção e colabora muito, né? Com toda a construção. A gente fica morando no lugar, né? O projeto se chamava Bowing e era uma residência artística com imigrantes do Nepal, Bangladesh, China e Índia, nessa região do Algarve, né? Então, em São Teutônio, a gente fez esse espetáculo, um espetáculo itinerante, que é para mostrar toda essa resistência com a cultura dessa população, que já é a população que domina o sul de Portugal. Né? Então, é para a população portuguesa ver que essas pessoas existem. Um projeto maravilhoso. Então, 2021 foi muito rico.
E 2022 a gente teve uma paradeira também, mas por conta de outras ordens do serviço público, né, de dedicação ao serviço no Estado. E agora para 2023 tem um foguinho aqui, ó, um fogão aparecendo. Maravilha. Então, gente, para saber mais sobre a Elka, também sigam ela nas redes sociais. Alguns trechos, eu não sei se o espetáculo inteiro também está disponível no YouTube. Está disponível no YouTube, para menores. Para menores, vale muito a pena acessar. O formato está bem legal, a filmagem. E Elka, parabéns pelos trabalhos que você vem desenvolvendo. E assim, a gente está muito feliz em poder estar falando aqui com você. Falo novamente porque você é referência, né, no Mato Grosso de dança, de arte, de artista. E muito obrigada, tá? Nossa, eu que agradeço. Essa referência só vem me trazer muita alegria, muita felicidade. E assim, aquele reconhecimento que todo artista busca. Não, a gente não trabalha só por isso, mas assim, esse engrandecimento é muito importante para nos dar força para continuar investindo no processo criativo. Exatamente. Voltamos ano que vem, então, para falar sobre esse novo projeto, hein? Com certeza. Com certeza. Com toda certeza. Gente, muito obrigado. E fiquem aqui no Cultura Livre, que tem mais. Fiquem aqui com a gente, que logo, logo tem o segundo bloco do Cultura Livre. Muito obrigada.